suficiência e superioridade na carta aos Hebreus. O texto inicial é Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Dê pause e leia na sua Bíblia e em seguida volte e continue o devocional. Uma das principais, e se não a principal finalidade da carta aos Hebreus, em tom de exortação, é chamar a atenção dos leitores e ouvintes quanto à superioridade de inúmeras coisas que dentro desta carta serão abordadas através de um paralelo. Esta carta foi escrita antes da destruição do templo em Jerusalém, o que ocorreu por volta do ano 70 depois de Cristo, pelas mãos das legiões de soldados de origem árabe que compunham o exército de Tito. Sendo assim, as coisas no templo em Jerusalém estavam ocorrendo tudo dentro dos conformes quando esta carta foi escrita e enviada aos judeus que já criam em Jesus como sendo o verdadeiro Messias de Deus, anunciado por meio dos profetas que profetizaram a respeito da sua vinda. Vejamos uma lista que tive o cuidado de selecionar. Número 1. A superioridade de Cristo com relação aos anjos. Isso você pode ver em Hebreus capítulo 1, versículos 4 ao 14. Dê pause e leia estes versículos, se possível for. Número 2. A superioridade das palavras faladas por Cristo sobre as palavras faladas por anjos. Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 4. Faça o mesmo, dê pause e leia estes versículos. Número 3. A superioridade de Cristo com relação a Moisés. Hebreus capítulo 3, versículos 1 ao 6. Número 4. A superioridade da aliança através de Cristo, da aliança através de Moisés. Número 4. A superioridade da aliança através de Cristo com relação à aliança através de Moisés. Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Hebreus, capítulo 8, versículos 6 ao 13. Hebreus, capítulo 10, versículos 15 ao 18. E Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Número 5. A superioridade de Cristo com relação a Arão. Você pode ver isso em Hebreus, capítulos 5, versículo 1 ao 3, capítulo 7, versículo 23 ao 28 e capítulo 9, versículos 25 e 26. Número 6. A superioridade do santuário celestial, do santuário terrestre. Hebreus capítulo 8, versículo 5 e Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 24. Número 7. A superioridade do sacerdócio de Cristo com relação ao sacerdócio levítico. Hebreus capítulo 8, versículos 1 ao 6. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 22. Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16. Número 8. A superioridade da redenção por meio de Cristo na nova aliança com relação à redenção
por meio de animais na antiga aliança. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Número 9. A superioridade do sangue do sacrifício de Cristo com relação ao sangue, ao sacrifício de animais. Hebreus, capítulo 9, versículos 13 ao 15 e Hebreus, capítulo 10, versículos 1 ao 14. Número 10. A superioridade do castigo na nova aliança com relação ao castigo na antiga aliança. Hebreus, capítulo 10, versículos 26 ao 31. Número 11. A superioridade da correção, da disciplina do Senhor com relação à correção, à disciplina dos pais terrenos. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 11. E número 12, a superioridade da chegada por meio de Cristo, da chegada por meio de Moisés. Hebreus, capítulo 12, versos 18 ao 22. Sendo assim, a exortação para aqueles leitores ouvintes serve para os leitores ouvintes de hoje. Hebreus, capítulo 3, versos 7 ao 19, Hebreus, capítulo 4, versos 1 ao 13, Hebreus, capítulo 13, versículo 22. Conclusão: não hesite em crer, não ouse duvidar, não se permita ser desencaminhado desta suficiência e superioridade, pois não há fuga para quem quer que seja que se permita cair neste erro e persiste neste engano até o fim.